avançar um pouco mais. João 15:13. Aqueles que estão anotando, anota também junto com esse texto de João 15, que nós vamos ver agora, 1 João 3,16. Lá diz assim em 1 João, eu vou voltar a João já. Nisto conhecemos o amor, nisto conhecemos o agapau, que Cristo deu a sua vida e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Agora volta até João, capítulo 15, versículo 13. Vamos tentar entender então o que é o agapau. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus irmãos. No original grego, nós temos 3 palavras para vida. Para nós, tudo é traduzido por vida, mas são 3 palavras diferentes. Bios, de onde deriva biologia, o estudo da vida natural. Psique, da onde deriva a palavra psicologia, o estudo da alma. E zoe, vida de Deus. Tá? Então aqui, olha o que está escrito, só está traduzido para nós por vida. Então está traduzido assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida. Qual a palavra que aparece aqui? Psique. O que é o amor ágape? Ninguém tem maior agapau do que este, de dar a sua psique em favor do outro. Nós precisamos entender isso daqui, tá? É muito simples. Lá em 1 Coríntios 3 fala das línguas, fala da ciência, fala da profecia, fala da fé, e aí diz assim, fala de dar os bens aos pobres, e aí diz assim, ainda que alguém entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver agapau, nada disso me aproveitará. Então lá o texto está ensinando que eu posso entregar o corpo, que não vai adiantar sem amor. Qual é o ensino das Escrituras? Que o agapau, ele mata a psique. O agapau, ele mata a psique. O que é a alma do homem? O que é a psique do André? A psique do André é o eu do André, é a natureza do André. Todas essas palavras cabem aqui. Mas o que é a psique do André de um jeito prático? É o que o André pensa, é o que o André sente e é a vontade do André. São 3 elementos na psique, na alma humana. Pensamento, emoção e vontade. Faz o exercíciozinho aí. Emoção, você pensa e sente, e o que você pensar e sentir, você vai fazer. Então, o que morre no agapau? O que morre no agapau é o jeito do André de pensar. É o jeito do André de sentir e é o jeito do André de decidir. Quando é que nós evidenciamos dentro de casa, nas relações do cônjuge, na relação com os filhos, na relação com pai e mãe, o agapau? Quando eu mato o meu jeito de pensar. Quando eu mato a vontade, o meu jeito de sentir. E quando eu mato, em definitivo, a vontade. Por que nós não matamos em primeiro lugar a vontade? Porque a vontade é consequência. A transformação vem onde? Não vem na vontade. A transformação vem em primeiro lugar na mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mente passa a enxergar do jeito adequado, a emoção passa a sentir do jeito adequado, e isso vai aparecer, a morte aparece na vontade. Eu passo, então, a fazer segundo o Senhor. Meus queridos, nós temos que sair do jeitão da gente. Tem um irmão muito querido, ele tem quase 100 anos de idade, chamado Stephen Kong. Ele definiu igreja da seguinte forma: igreja é Cristo
na Lígia Rosana, menos a Lígia Rosana. Porque se aparecer a Lígia Rosana, Cristo não aparece. Eu tenho que olhar as pessoas e as situações com a mente de Deus. Eu tenho que sentir as pessoas e as situações com o sentimento de Deus. E eu tenho que tomar decisões segundo a vontade de Deus. Nisto conhecemos o amor. Qual a gravidade dos homens aqui? Os homens, em geral, fazem do seu jeito. E isso está errado. Porque a gente tem que aprender a fazer do jeito de Cristo e não do nosso jeito. Nisto conhecemos o amor, que a vida pessoal tem que morrer. Vejam, João 19, 26. Eu resolvi colocar esse texto porque esse texto é muito singular para mim. Eu amo demais esse texto em particular. João 19, 26. Jesus teve 7 frases na cruz. Esta, se não me engano, é a 4ª ou a 5ª frase. Espera aí que eu já te digo. Esta é a 2ª frase de Jesus na cruz. Olha o que ele diz. A primeira foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha a 2ª frase, versículo 19, 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo Agapau, aqui ágape, é um substantivo, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meus queridos, as palavras de um homem, as mais importantes são as do final da vida. Jesus teve 7 frases no final da vida. A 2ª, Jesus enxergou a família. E ele enxergou a família na pessoa de quem? Da mãe. Por quê? Porque este é um ensino das Escrituras. Deus resgata a figura feminina na pessoa de Cristo. E Deus dá ultra importância à mulher. Por quê? Porque a mulher é a parte mais frágil. Mulher tem que ser considerada na sua fragilidade. Quantos homens aqui sabem quando sua mulher menstrua? Tua mulher tem TPM? E como é que você não sabe quando ela menstrua? Por que você deveria saber? Porque naqueles dias você vai ser requerido em quê? Em mais paciência, em mais cuidado, em mais amor, em mais tolerância. Porque ela está mais frágil que o normal. Vocês estão entendendo? É tão interessante, nas Escrituras, no livro de Gênesis, a figura que fala de família é a figura de Jacó. É a história mais longa nas Escrituras. Jacó teve problema com a mãe, teve problema com o pai, teve problema com o irmão. Jacó teve um sogro problemático. Jacó teve 2 mulheres que brigaram. Ele arrumou mais 2 concubinas. Ele teve 12 filhos, que gerou um problema enorme para ele. Ele teve que sair fugido de uma região por causa de problema dos filhos. No capítulo 37 diz assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. A história dele não para, é contada na vida de José. Jacó é a figura para ser estudada sobre a vida familiar. Quando Deus muda o nome dele, lá no Val do Jaboque, olha o que acontece com ele. Ele cruza com Esaú, Esaú é um guerreiro, vem com 400 soldados, e diz assim: Jacó, me acompanha. E ele teve o nome transformado. Ele não estava perfeito, mas teve o nome transformado. Ele vira e diz assim: não, meu irmão, porque eu tenho crianças de peito, eu tenho mulheres, e eu tenho rebanho recém-nascido.
Eu caminharei no braço dos mais frágeis. Qual é o ensino para nós homens? Mulher precisa ser acompanhada no passo dela. Ela não está bem? Paramos tudo para atender. Com todo o respeito e o cuidado. Eu estava conversando um pouquinho com a Azaf. O Azaf e a Rosana caminham no passo de quem? Da Aurora. Estou certo, Rosana? É a parte mais frágil. Quando o Azaf não está com a Aurora, está só com a Rosana, ele vai caminhar no passo de quem? Da Rosana. Muito bem, Aurora. E quando o Azaf está sozinho, o que ele faz? Vai compor música. Não tem nenhum incircunciso perto dele. Não tem louça, né, irmão? Meus irmãos, é um princípio das Escrituras. Então, o que o Senhor faz na cruz? Isso é tão forte, que isso é tomado pelo Senhor constantemente. Primeiro, não abram, 1 Timóteo capítulo 5 diz assim: se algum crente tem viúvas em sua família, que os filhos e netos cuidem dos seus progenitores, pois isso é bom e aceitável diante de Deus. Progenitor tem que ser cuidado. Eu ligo para minha mãe dia sim, dia não. Quando ela tem problema, eu ligo todo dia. Mãe, e daí? Como é que está? Eu sou uma figura que ajuda ela num aspecto. Tem irmãos que ajudam de outra forma, mas eu consigo ajudar ela num aspecto. Então o que a gente faz? A gente atende ao mais frágil. O Senhor está na cruz e Ele diz: eu tenho um discípulo que aprendeu agapau, porque Ele chamou João, usou o substantivo ágape, o discípulo amado, virou para esse discípulo e falou: perca a tua vida e cuide da minha mãe. As mulheres têm que ser cuidadas. Filha mulher tem que ser cuidada de um jeito um pouco diferente de filho homem. Ambos requerem atenção, mas requerem uma atenção um pouco maior, porque o princípio nas Escrituras é: a mulher é a parte mais frágil. E homens, mas é para assustar. O texto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que as nossas orações são interrompidas se a mulher não for considerada na sua fragilidade. Nós temos orações interrompidas se a mulher não for percebida dentro da sua fragilidade. Então, mulher, a gente para tudo, ela não ficou bem, paramos tudo e vamos atender para ver o que está ocorrendo. Isso faz parte do agapau, atender a parte mais frágil. Vamos um pouquinho mais. Dá uma olhadinha em Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o agapau de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus queridos, o amor de Deus é derramado no nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo. Aí deixa eu parar aqui, porque eu considero esse texto muito importante. Por que alguns de nós não conseguimos avançar em amor? Tanto os homens quanto as mulheres. O Espírito Santo, ele faz uma habitação dentro de nós no novo nascimento. E ele nunca vai ser retirado de nós, porque ele é um selo permanente, ele é um penhor da nossa herança. Nos ensina o livro de Efésios. Então o Espírito Santo não é removido, ele é um companheiro inseparável. Porém, apesar dele não ser tirado de nós, ele pode ser entristecido e apagado. Então o que acontece? Alguns de nós não nos relacionamos de forma adequada no dia a dia com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos cometendo pequenos pecados
e não vamos corrigindo o pecado. E aquilo vai entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então, à medida que o Espírito entristece, ou ele às vezes até apaga, não apagueis o Espírito, à medida que isso acontece, aquela capacidade de receber, percepção de como amar, percepção do que tem que morrer, percepção da necessidade do outro, fica diminuída. Aquele poder que desce sobre mim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, dunamis, dinamite, milagre, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meus queridos, aquele poder fica apagado, e aí nós deixamos de ter amor no dia a dia, porque o amor é derramado pelo Espírito. Alguns anos atrás, eu entendi isso, e eu passei a fazer uma oração por mim, que hoje eu faço junto com a Alessi, pela graça de Deus, por negligência minha. Nós temos nos últimos anos aprendido a orar quase todo dia juntos. Era para eu ter aprendido bem antes. E eu faço um pedido para o Senhor: Senhor, não deixe eu entristecer teu Espírito hoje, no que eu falar, no que eu olhar, no que eu fizer. Senhor, eu não quero entristecer o teu Espírito. Então, quando nós nos relacionamos de forma adequada com essa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, nós recebemos uma porção maior de amor. Nós temos percepção. Então, o que acontece com alguns casais aqui? Alguns casais não têm avançado em amor, porque não têm corrigido os pequenos pecados do dia a dia. Meus queridos, nós vamos pecar. Eu vou pecar contra a Alessi, eu vou pecar contra os meus filhos, eu vou pecar contra os irmãos. Só que pecado é corrigido. De que jeito? Com pedido de perdão. A gente pede perdão a Deus e a gente pede perdão ao outro. Quando você faz isso, o Espírito Santo fica dentro de você com aquela alegria, com aquele vigor, com aquele contentamento. E o amor de Deus é derramado dentro do seu coração novamente. Está fazendo sentido o que está sendo ensinado? Por isso, pecado não pode ser remontado. Pecado não pode ser acumulado. Você não tem aquele vigor de virar e, querida, estou percebendo isso daqui a teu respeito, quero fazer isso. Você não percebe uma necessidade do filho, você não enxerga o olharzinho dele, você não tem percepção da palavra que ele falou, você não tem percepção do seu semelhante, porque o agapau ele tem que ser derramado pelo Espírito, e o agapau tem a ver com o outro, não tem a ver com você. Você tem que perceber o que está acontecendo com o outro. É o que Deus faz conosco. Ele move céus e terra por nossa causa. O agapau é centrado no outro. Mas como é que eu vou amar o outro se eu não tenho percepção do outro? Quando eu estou em ordem com o Espírito Santo, o Espírito Santo começa a gritar dentro de mim sobre o outro. O olharzinho dela está triste. Ela falou uma coisa um pouco irritada. O que está havendo? O meu filho se fechou no quarto. A gente passa a ter percepção dos nossos. E aí Deus pode nos usar em amor com os nossos. Agora, mantém pecado, acaba o amor. Acaba o amor, nós não conseguimos trabalhar, e aí não tem jeito, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então, pecado tem que ser corrigido para que o agapau exista no nosso meio. O que mais? Veja Romanos 5,8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, amor, quem que tem responsabilidade dupla? Quem que tem responsabilidade? Homem e mulher. Mas quem tem responsabilidade dupla? Amor tem que dar prova.
Amor tem que dar a prova. Qual a primeira prova do amor? Tempo. Porque nós amamos aquilo que nós damos tempo. Quem aqui ama futebol? Levanta a mão. Os homens que amam futebol fazem o quê? Dão tempo. Quem aqui ama limpeza? O que essas irmãs fazem? Dão tempo para limpeza. Quem ama compra? O que essas irmãs... Só quase mulherada que levantou a mão. O que essas irmãs fazem? Quem ama trabalho? Queridos, a regra é, a gente dá tempo para aquilo que a gente ama. Eu me vi em papos de aranha muitos anos atrás, porque eu fui para o encontro de casais, eu preguei sobre isso, cheguei em casa cansado, feliz da vida, o encontro foi bom, louco para deitar um pouco, descansar. A Leci vira e diz: César, eu tenho algo a te dizer. Aí o coração gelou. O que foi, Leci? Eu acho que você não me ama tanto quanto você me diz. Que sinceridade, né, irmão? Aí eu falei: Leci, o que é isso? Como que você me diz uma coisa dessa? Sou apaixonado por você. Ela falou: não, você está falando do tempo. E nós fazemos muita coisa juntos, mas você não dá tempo para mim. Meus queridos, avancei alguns degraus em amor depois disso. Porque eu tive que aprender a não fazer coisas com ela, mas a estar com ela. Só eu e ela. A gente dá tempo para aquilo que a gente ama. Segunda coisa, nós, porque já que o agapau é receber o outro, é ver o outro, nós temos que ter conversa com o outro. Não existe amor sem conversa. Por quê? Eu vou dar o texto bíblico. Porque Jesus conversa conosco. Como que ele conversa conosco? Ele conversa tão bem conosco que ele virou para si mesmo e falou assim: eu sou o verbo. O que é verbo? Palavra. Jesus não habita em nós sem conversar conosco. Meus queridos, homem não precisa conversar muito, nem mulher. Porque quem muito abre o seu lábio, procura angústias para a sua alma. Quem fala muito, vai ter que aprender a falar de forma moderada. Porém, nós temos que conversar o que é necessário. Jesus não falou muito. Nós lemos os 4 evangelhos em 10 horas. Porém, ele falou tudo aquilo que foi necessário. Segunda prova, nós conversamos. Terceira prova de amor. Porque o texto de Efésios diz que o homem, quando ama a mulher, ele vai fazer uma comparação, pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A palavra cuidado no grego significa aquecer pelo calor. André, abraça ela. Olha uma prova. Mulher tem que ser tocada. Tem que ser pegada. Mulher, eu não estou falando só da questão sexual, é óbvio que também é questão sexual, certo? Mas mulher tem que ser aquecida pelo calor. Mulher tem que ser tocada, tem que ser cuidada, tem que ser vista. Assim como o homem tem necessidade disso. Eu tenho necessidade, mas a mulher tem uma necessidade dupla. Não abraça uma mulher. O que ela começa a pensar? Estou feia? Estou gorda? Não me ama? Não me quer? Não me deseja?
Esse é o primeiro pensamento. Aí começa a segunda etapa. Tem outra? Está olhando para quem? Vai crescendo dentro da cabeça dela. Então a terceira prova de amor. Primeira prova, tempo. Segunda prova, conversa. Terceira prova, toque. Tudo bem? Isso prova o amor de Deus conosco. Quem aqui não recebeu uma visitação de Deus e não teve o coração aquecido? Gente, toque! Isso é Deus entrando na gente e nos tocando de um jeito especial. Homem e mulher têm essa necessidade. Vamos um pouquinho mais. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis um ao outro. Se você dever um dinheiro para mim, Rosana, que sensação você vai ter comigo? De cuidado, talvez? Bom, se eu devo um dinheiro, deixa eu ficar atento com ele. Deixa eu ver o que ele precisa. Quando a gente deve, a gente fica atento. Onde ele está? Como ele está? Está aqui? Será que precisa de alguma coisa? Posso fazer por ele alguma coisa? Meus irmãos, quando a gente tem uma sensação de dívida com alguém, o cuidado aumenta. A Bíblia está dizendo que nós somos devedores eternos ao outro. Devedores do quê? De amor, ágape. Eu o tempo todo vou ter que me sacrificar pelo outro. Vejam mais. Vejam Romanos 14:15. Só para reforçar o que já foi dito várias vezes. Romanos 14:15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Aqui é ágape. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Queridos, se você estiver perto de uma pessoa mais frágil, está decidido. Se ele não come comida, se ele não come carne, você não vai comer carne. Se ele tem uma dificuldade com determinada coisa, você vai respeitar aquilo. O mais frágil vai ser atendido. Isso tem me ajudado muito a pensar a relação com minha família de origem e com muitos irmãos da igreja. O que ele consegue me dar? Ele consegue vir até aqui? Eu vou respeitar. Eu não vou esperar o que ele não pode me dar. Não espere o que o outro não tem para te dar. E respeite até onde ele consegue ir. Você está me entendendo? Não force. Não exija, mas tenha respeito pelo limite do teu irmão, por aquele tanto que ele consegue dar. Vamos mais, vamos sair de Coríntios, vamos sair de Romanos, 1 aos Coríntios 8:1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o agapau edifica. Quando é que uma casa é edificada? No agapau. Levanta uma pessoa que você tem problema. Levanta uma pessoa próxima. Não só o inimigo. Levanta uma pessoa próxima. Levanta uma pessoa, esposa, filhos, pai, mãe, sogro e sogra, família de origem. Levantou? Olha o que a Bíblia ensina. O que vai edificar você e aquela pessoa? O amor sacrificial. Então, quando nós temos dificuldade com alguém, como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos com o amor sacrificial. Então, Maíra, mata teu pensamento, mata tua emoção e mata tua vontade. E faz do jeito de Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando que vai ter edificação? Vai ter edificação quando entrar o agapau. Por que alguns casais aqui estão casados há anos e não avançaram? Porque não tem agapau. Por que alguns pais e filhos estão há anos
e não foram edificados? Porque não tem agapau. Por que alguns filhos e pais estão há anos e não estão edificados? Porque não tem agapau. Os irmãos estão entendendo? Por que nas relações afetivas com os irmãos nós não conseguimos estreitar, amarrar mais? Porque não tem amor sacrificial, meus irmãos. E aí o texto ensina uma coisa maravilhosa: não chegue cheio de razão, porque o saber faz o quê? Ensoberbece. O que edifica? O amor. Então entenda que quando você for se relacionar com alguém, não é para você ensinar alguma coisa, é para você edificar aquela pessoa dentro do agapau. Então eu vou edificar ela, eu vou ter um amor sacrificial que pensa no outro e não em mim. Esse texto é maravilhoso. Mas maravilhoso. E o versículo 2 completa: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, ainda não aprendeu como convém saber. Sabe quem é que cresce? Aquele que diz assim: nada sei. Aquele que acha que sabe alguma coisa, ainda não aprendeu como ele precisa saber. Vamos um pouquinho mais. 2 aos Coríntios 5,14. Olha o que diz. Gente, quando eu descobri isso daqui é singular demais. Pois o agapau de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe o que significa a palavra constrange no original grego? Pelo menos o Strong, ele traz A palavra constrange significa manter, não deixar dissolver. O amor de Cristo, quando eu entendo o amor de Cristo por mim, o que ocorre dentro de mim? Eu sou mantido, eu não sou dissolvido. Se eu e minha esposa entendermos o amor de Cristo, o que vai ocorrer entre eu e ela? Nós vamos nos manter, nós não vamos nos dissolver. Por que alguns casais aqui estão meio dissolvidos? Gente, tem casais aqui assim, ó. Olha a união deles. Tem casais aqui que são unidos assim. Tem casais aqui que são unidos assim. E tem casais aqui que são unidos assim. Onde está a diferença? O que dissolve isso daqui? O amor de Cristo. Então o que nós temos que aprender? Eu tenho que olhar a pessoa de Cristo e aprender como é que ele fez. Eu tenho que olhar e aprender, eu tenho que olhar e aprender, eu tenho que olhar e aprender. Ele sempre teve o outro por prioridade, nunca a si mesmo. Sempre o outro por prioridade. Como eu devo agir, como eu devo pensar, como eu devo sentir, como Deus olha essa pessoa, como Deus sente essa pessoa, como Deus pensa essa pessoa. Quando faz isso, nós nos mantemos unidos. A ideia é a ideia de um quebra-cabeça, que fica dissolvido, espalhado. Então, o amor de Cristo tem o poder de fazer isso daqui conosco. Último texto. Abram em Efésios 4:2. Deixa eu ler o versículo 1 para vocês. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em agapau, em amor,
Paulo está preso. Por isso ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A nossa vocação é qual? A glória de Deus. Cristo em nós, para que Ele seja glorificado. Aí diz assim, como que é para eu andar? Com humildade. O que é humildade? Humildade a palavra humildade significa aquele que se abaixa. Então, quando eu for conversar com a Rosana, quem é maior? A Rosana. E não eu. Eu tenho que estar abaixado a ela. Quando eu for conversar com o meu parceiro, quem é maior? O meu parceiro. Ele é maior. Então, com toda a humildade, e aí a segunda coisa, com mansidão. Como é que eu consigo ser manso com o outro? Quando eu estou abaixado diante do outro. Por que alguns de nós respondemos com irritação? Porque nós estamos cheios de razão. Primeiro a humildade, depois a mansidão. Então a humildade é a maneira pela qual eu me apresento ao outro. E a mansidão é a maneira pela qual eu reajo ao outro. Então, primeiro eu me apresento. Aí então eu vou reagir. Por que nós não somos mansos? Porque nós não nos apresentamos abaixados. Vocês estão me entendendo? E aí ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar não tem a conotação que nós temos, porque para nós suportar é fazer o quê, né? Parente. Né? Fazer o quê, né, irmão? A palavra suportar significa colocar o ombro debaixo e levantar o outro. Então, ele está irritado, eu vou colocar o ombro debaixo e vou ajudar ele a ter mansidão. Ele está deprê, eu vou colocar o ombro debaixo e ajudar ele a ver alegria. Ele está... tem texto lá em 1 João que vai falar disso. Ele está endividado, eu vou colocar o ombro debaixo e ver como é que eu ajudo ele na dívida dele. Ele está com alguma necessidade, eu vou colocar o ombro debaixo e ver o que precisa morrer em mim para que ele tenha o que ele necessita. Os irmãos estão entendendo? Então, de que jeito é para eu me relacionar com o outro? O tempo todo, colocando o ombro e tendo essa atitude de eu tenho que morrer em alguma coisa para suportar o outro. Amém, meus irmãos? Vamos parar. Ficaram outros textos que numa outra ocasião, Senhor, a gente olha. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a pôr os olhos em Cristo, porque Ele nos agapou. O Senhor nos amou profundamente. Louvado seja o Teu nome. Dá-nos este amor. Dá-nos este amor no casamento. Dá-nos este amor pelos pais, pelos filhos, pelos parentes, pelos irmãos da fé, pelos irmãos de sangue, pelos pobres. Dá-nos este amor pelos inimigos. Senhor, visita-nos. Perdoa-nos a nossa pecaminosidade, porque amamos com interesse. Mas dá-nos o Teu amor, que é desprovido de interesse. Senhor, dá-nos de Ti mesmo. Perdoa-nos, eu clamo, e ajuda-nos a sermos o que o Senhor deseja. Obrigado por esse encontro. Obrigado por tudo que for dito.
Que o Senhor mantenha essas palavras do irmão Asaf, do Luciano, hoje de manhã, que vieram de Ti mesmo. Mantenha isso gravado no nosso coração e ajuda-nos a avançar em libertação. Faz isso, eu peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.